eu resolvi, né, até partindo de algumas perguntas que o pessoal me faz e me fez, e de vez em quando o pessoal começa a comentar a respeito de, cara, qual horário que você estudava, qual horário que você rendia mais, como é que você fazia para organizar o seu estudo. Então, dentro desse gostei do Thiago aí, a hora que acorda, isso aí mesmo, irmão. E você acorda muito cedo, né, Thiago? Por sinal, a época que a gente estudava, eu lembro que você, como eu, era um dos que acordava bem cedo, né? Mas isso aí, galera, é o seguinte, vamos lá. Eu fiz o que eu fiz aqui, pra gente conversar aqui hoje? Eu fiz um passo a passo, né? E por isso eu coloquei aí, qual o melhor horário para estudar? Por quê? Porque a grande verdade, e como eu sempre tenho falado, em todos os assuntos, quando eu trago algum convidado aqui, quando a gente conversa a respeito de concurso público, a respeito de como foi a minha preparação, eu gosto sempre de trazer exemplos de como foi a minha preparação, de como eu venci alguns desafios, porque eu não me canso de dizer isso, né? Eu não me canso de dizer, você que está estudando para concurso, se você puder aprender com os erros das pessoas que já chegaram lá, o teu caminho vai ser muito mais tranquilo. Paulo, tranquilo, é isso mesmo? Vai ser mais tranquilo, eu te garanto isso. Por quê? Se alguém errou e você aprende com o erro daquela pessoa, com certeza absoluta, quando aquele desafio se apresentar para você, você não vai errar. Então vamos lá, e dentro de entender qual é o melhor horário para se estudar, o que eu fiz? Eu fiz um passo a passo e eu coloquei 3 pontos, então se liga aí, fica aí até o final que você vai entender por que eu coloquei esses 3 pontos, eu anotei aqui e a gente vai tratar a respeito disso. Como é que eu me organizo, Paulo? Como é que eu faço para, dentro da minha rotina diária, porque eu sei que cada pessoa tem uma rotina, cada estudante para concurso tem uma rotina diferente, não existe, né? A minha realidade é diferente da realidade do Thiago, que estava aqui com a gente, que é delegado aqui no DF também, que é a realidade, né, de você que está aí estudando agora. Às vezes a pessoa tem o dia inteiro para estudar, e eu já vi isso, às vezes a pessoa tem o dia inteiro para estudar, tem o dia todo livre, mas não consegue render. Por quê? Porque não adequou aquilo ali, não adequou o seu horário a uma rotina eficiente para estudar, beleza? Então vamos lá. Como eu coloquei e eu fixei aqui embaixo, qual o melhor horário para estudar? Vamos fazer o seguinte, vamos interagir aqui. Qual é o seu melhor horário para estudar? Qual é o horário que você é mais produtivo? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Coloca aí que eu quero ver. Coloca um exemplo aí para eu quero ver como é que a galera tá aí, como é que é o seu melhor horário para estudar. Eu, por exemplo, eu tinha o meu melhor horário para estudar. Mas nem sempre, e aqui é um ponto importante, mas nem sempre eu conseguia estudar naquele horário, naquele período. Então vamos lá, os 3 passos para você definir e entender como, colocar aí de madrugada, como estabelecer uma rotina de estudo eficiente. Muita gente gosta de estudar de madrugada aí, né? Então olha só, galera, eu coloquei aqui, né? Que horário eu tenho para estudar? Então anota aí. A primeira coisa, por que eu estou te falando isso? Por que o primeiro passo tem que ser essa pergunta? Qual horário eu tenho para estudar? Porque olha só, eu vi o pessoal colocando de madrugada aí, de manhã, à tarde, à noite, enfim. Se você tem este horário, e esse horário está disponível dentro da sua agenda para estudar, ok, show de bola. Mas às vezes, por exemplo, no meu caso, eu gostava muito de estudar de manhã. Na época que eu estudava, eu gostava de acordar muito cedo, e eu vou falar disso para vocês aqui durante esse conteúdo, eu vou falar isso para vocês. Eu gostava de estudar de manhã, mas nem sempre eu tinha as manhãs livres para estudar. Então, o primeiro ponto a você definir, o primeiro passo para você definir em relação ao seu estudo é o quê? Qual horário eu tenho para estudar? Quando eu comecei a estudar, eu só tinha o horário da noite.
Porque eu trabalhava o dia inteiro e eu só tinha livre o período da noite. E eu vou falar para você, esse horário não é, para mim, o horário em que eu rendo mais. É desafiador para mim estudar à noite. Mas, se eu só tinha este horário, o que eu poderia fazer? Eu ia estudar neste horário. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque, às vezes, quem está estudando usa como desculpa o seu desafio, usa como desculpa: eu não gosto, eu não consigo, eu não dou conta de estudar em tal horário, e se pega nessa muleta, se agarra nessa bengala para, como eu gosto de dizer, para deixar de fazer o que tem que ser feito. Presta atenção numa coisa, deixa eu te dizer uma coisa: se você só tem o período, como era o meu caso, da noite para estudar, é óbvio que todo compromisso que você puder evitar na parte da noite, você vai ter que evitar. Não adianta, por exemplo, você se programar para treinar à noite se você sabe que você tem que estudar à noite. Vai ter conflito, você não vai conseguir conciliar as duas coisas. Então, olha só, primeiro passo: definir, ou melhor, que horário eu tenho para estudar, beleza? Show! Aí a gente vai para o segundo passo, para a gente entender. Segundo passo: que horário eu rendo mais? Lembra que eu falei lá em cima? E o primeiro ponto que eu coloquei foi o seguinte: qual horário eu tenho para estudar? Dentro da minha rotina diária, dentro da minha agenda diária, eu tenho disponível de tarde, de manhã, por exemplo. Vamos supor que eu tenho manhã e noite. Um período da minha vida, vocês vão entender, e foi nas vésperas, foi no finalzinho dos meus estudos, quando eu já estava na segunda fase praticamente do concurso de delegado. Eu tinha o período da manhã e o período da noite para estudar, porque eu trabalhava no expediente, já como escrivão. Eu trabalhava no expediente como escrivão, eu trabalhava de meio-dia às 19 horas, corrido, sem intervalo, né? Então eu tinha um período da manhã e da noite. E eu podia, dentro desse período, escolher qual era o melhor para eu estudar. Então, o que eu fiz? E por que eu coloco isso como segundo passo? O primeiro eu coloquei o seguinte: qual horário eu tenho para estudar? Beleza, se eu só tiver um, meu amigo, minha amiga, não tem desculpa, vai ser nesse horário. Tá certo? Se você quer passar no concurso público, se você quer alcançar, se você quer chegar no seu objetivo, que é ser aprovado no concurso público, não dá para simplesmente dizer: eu não gosto de estudar em tal horário. Se você só tem um período, é nesse que você vai estudar. Mas aí a gente tem a segunda opção, como eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver a segunda opção. Eu tenho mais de um horário, eu tenho 2 horários, que era o meu caso, como eu disse para vocês, quando eu estava ali no concurso de delegado. Então, olha só, se eu tenho 2 horários, o que eu vou analisar? Qual período eu rendo mais? E não só isso, presta atenção aqui comigo. Qual período eu rendo mais e qual estratégia eu vou fazer caso eu venha a estudar nesses 2 períodos? Eu vou te dizer daqui a pouco qual foi a minha estratégia quando eu estava na segunda fase de delegado, que eu tinha esses 2 períodos para estudar e eu utilizei uma estratégia. Por quê? Eu consegui estudar de manhã bem sozinho, mas à noite eu não conseguia. E eu tive que usar de uma estratégia para eu aproveitar esse período da noite também. Mas se liga aí que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então presta atenção. Se eu tenho 2 períodos, é óbvio, no meu caso, como eu disse para vocês, eu rendia muito mais quando eu lia sozinho, fazia meus resumos só, fazia questão só, se eu fizesse isso no período da manhã. Então eu separava esse período da manhã justamente para estudar em casa. Eu, durante um período, estudei em biblioteca, mas eu não gostava muito de estudar em biblioteca, então eu estudava muito em casa. Utilizava esse período de estudo em casa, pela manhã, acordava muito cedo. Eu sempre acordei cedo e continuo acordando cedo até hoje, né? Então eu sempre gostei muito de acordar cedo. Então por volta de 4 horas da manhã, eu já estava 4h30 da manhã, 4 horas não, 4h30, antes das 5. Eu acordava antes das 5. Tomava um café, né? E começava a estudar.
Tinha as minhas pausas, eu já falei com vocês a respeito de como eu fazia essas pausas e em uma outra oportunidade eu falo de novo como eu fazia essas pausas durante o meu estudo para fazer os meus ciclos de estudo pela manhã e estudava até por volta de 11 horas. Então percebe, esse estudo eu fazia o quê? Só porque eu rendia melhor estudando só pela manhã. O que eu fazia à noite? Ah, Paulo, então se você estudava de manhã à noite, você não fazia nada? Não, galera. Eu estava às vésperas de uma segunda fase de um concurso dificílimo, que foi o concurso de delegado. Então, o que eu fazia à noite? Eu procurei um curso para fazer à noite, e eu sei que hoje existe um universo de cursos aí online que vocês conseguem, de uma forma até mais tranquila, colocar os horários dentro da sua agenda de uma forma mais fácil, e eu saía do trabalho e ia direto para o curso. Por quê? Eu sabia que se eu fizesse o inverso, se eu fosse para o curso de manhã e se eu fosse estudar em casa à noite, eu não ia dar conta. Ou melhor, eu ia até estudar, entre aspas, eu ia ler. E eu sempre gosto de dizer, ler não é necessariamente estudar. Às vezes você está a horas a fio lendo um determinado conteúdo ali, só que aquilo ali você não está retendo nada. Alguém falou da preparação para o TAF. Espera aí que eu já falo com você sobre isso. Olha só, presta atenção então. Eu ia para o curso, né, e quando eu voltava para casa, eu ia descansar. Né? Então, acordava no outro dia e seguia essa rotina de novo. Como eu disse para você, eu ainda estava ali na segunda fase. A minha preparação para o TAF, já respondendo a pergunta aqui da Itamares, acho que é isso. Respondendo a pergunta da Itamares, a minha preparação para o TAF, isso no concurso de delegado, o que eu fiz? Na época eu me inscrevi num box, né, de CrossFit, e eu fazia 2 vezes por semana. E quando chegou 3 vezes por semana, e quando chegou mais próximo, e eu ia muito cedo, às vezes eu intercalava isso, eu começava a estudar, ia treinar e voltava para estudar. Mas percebe que eu utilizava a parte da manhã para estudar só. Então eu fazia isso. E quando eu estava mais próximo do TAF, aí sim, eu foquei de uma forma mais intensa no TAF, e a gente pode falar isso em um outro momento, mas eu não negligenciei o TAF. Isso é importante para a galera que está estudando para a carreira policial, gente. Você precisa, isso é importante, eu recomendo fortemente que você não negligencie o TAF. Mesmo durante o seu estudo, você continue, permaneça treinando, tá bom? Olha só, então essa foi a minha estratégia porque eu tinha 2 horários. Eu tinha 2 horários para estudar dentro do segundo passo, que é qual horário eu rendo mais. Dentro de qual horário eu rendo mais, o que eu fiz? Eu estabeleci o período da manhã para estudar só e o período da noite para fazer curso. Eu tinha um amigo, que também é delegado hoje, não é o Rexel que entrou aqui, e ele fazia o seguinte, para ele não consegue acordar cedo. E eu sei que tem muita gente que não consegue acordar cedo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acordar cedo, né, a não ser que você não tenha opção. Se você não tiver opção, meu amigo, a única saída para você vai ser acordar cedo. Agora, ele tinha opção. Ele tinha a opção de estudar de madrugada e descansar de manhã, porque ele trabalhava à tarde também. Ele também era agente, eu escrivão, ele era agente. E o que ele fazia? Ele estudava a madrugada inteira. Ele ia dormir por volta de 4 horas da manhã. Essa era a estratégia dele. Então percebe que você vai adequar o seu horário o horário que você tem, aquele período que você rende mais. Então não adianta. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um curso e numa conversa lá no curso veio uma história que depois eu fiquei até sabendo que essa era a forma que o Damásio de Jesus estudava, que era botar uma banheira numa bacia com gelo, água para ficar gelado e botar o pé dentro para conseguir estudar de madrugada. Não dá certo. Eu, por exemplo, por várias vezes eu tentei estudar em pé. Eu chegava do curso à noite, na época eu só tinha noite para estudar e eu estava fazendo um curso, eu chegava à noite e falei que eu preciso revisar isso que eu estudei no curso, porque senão não vai adiantar nada. Eu chegava em casa, ficava em pé tentando estudar. Funcionava? Não funcionava. Então perceba que isso é importante. E dentro do horário, que é o segundo passo que eu estou aqui, qual horário que eu rendo mais? Eu quero tratar de um assunto que é importante, que muita gente deixa de lado. Final de semana e feriado.
Deixa eu te contar uma coisa. Você acha que quem está estudando para concurso, quem realmente está comprometido com o estudo para concurso, vai ficar se preocupando com final de semana e feriado? Eu vou te dizer uma coisa. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu não sabia a diferença entre sexta e segunda. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que é a mesma coisa. Eu não sabia. O pessoal, eu estava no trabalho, o pessoal, eu não, até hoje eu sou assim, viu? Para mim, sexta e segunda é a mesma coisa. Eu adoro segunda-feira e adoro sexta-feira do mesmo jeito. Na verdade, eu gosto muito de segunda porque é um dia muito produtivo. Então, presta atenção numa coisa. E isso foi algo que o estudo para concurso me treinou para isso. Então, não existe dia. Para quem está estudando para concurso, se é sábado, se é domingo, se é feriado, mantenha e adeque a sua rotina. Tem gente que às vezes não tem muito tempo, e isso eu falo muito para os meus alunos. Eu falo muito para os meus alunos, tanto os alunos da faculdade também, os alunos dos meus treinamentos, eu sempre falo isso. Preste atenção, se você não tem horário para estudar durante a semana, sabe o que você vai fazer? Você vai aproveitar o final de semana, você vai aproveitar sábado, domingo, feriado e você vai colocar isso em dia. Então, o melhor horário para estudar no final de semana, para quem não tem tempo durante a semana, galera, é o final de semana inteiro. Ah, eu não vou fazer nada? Não sei, qual que é a tua escolha? É demorar muito tempo para passar, né? Ou passar num espaço menor de tempo. E eu tenho falado muito isso. Galera, quando eu chego aqui para você, para te falar tudo que eu estou te falando, não é simplesmente porque eu ouvi dizer e eu comecei falando sobre isso, eu errei muito, isso não entrou na minha cabeça como um passe de mágica, não foi um estalo e eu aprendi a fazer, eu aprendi a estudar, não, eu errei muito. Se eu estou te contando hoje que eu entendi esses princípios, é justamente porque eu errei muito e eu não tenho vergonha de dizer, eu falo, eu demorei muito para passar no concurso que eu queria porque eu negligenciei muita coisa. Então hoje, quando eu venho aqui conversar contigo, é porque a minha vontade é que você, percebendo os erros que eu tive, avance de uma forma mais rápida. Então perceba, durante muito tempo eu estudava uma horinha ali no final de semana só para dar aquele desencargo de consciência e falar, pelo menos eu li alguma coisa. Mas quando eu estava ali no final da minha jornada, é o que eu disse aqui agora, eu não sabia diferenciar o que era final de semana do que era dia de semana. Não sei pelo fato de eu ter que trabalhar, mas em relação à minha rotina de estudo, era uma rotina constante. Então percebe aqui, se você tem uma rotina de estudo durante a semana e você tem o final de semana livre, que eu sei que muita gente tem isso aqui, estabelece naquele seu cronograma semanal, o final de semana como dias prioritários de estudo. Não negligencie o final de semana. Final de semana, dá para você dar uma descansada? Dá para você dar uma relaxada? Dá, porque isso é importante também. Mas, além de tudo, utilize o final de semana para avançar, porque na semana você não conseguiu. Isso se é o seu caso. Agora, se você tem uma semana tranquila para estudar, vai balanceando isso. E um outro ponto que é importante, eu acho que eu até já mencionei quando eu falei ali da minha estratégia, é o seguinte, Paulo, e é o que acontecia comigo, o único horário que eu tenho para estudar durante a semana, de segunda a sexta, é um horário em que não é bom para mim, eu não consigo render bem. Aí, o interessante é você buscar adequar aquele horário a um estudo que seja eficiente. No meu caso, na minha experiência, eu adequava as noites para fazer curso que não era o horário que eu rendia mais. Beleza? E o terceiro ponto, e esse é importantíssimo, é ser flexível. Seja flexível. O que é ser flexível? O que é ser flexível? É ser negligente? Não, não é isso. Ser flexível é abrir a cabeça para, em alguns momentos, mudar aqueles preconceitos que você mesmo criou, porque eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente estabelece algumas verdades para a gente e a gente não percebe que essas verdades foram construídas. Por exemplo, eu não gosto de acordar cedo.
né? Não é o meu caso. Eu não gosto de dormir tarde, esse é o meu caso. Mas, por muitas vezes, em muitos momentos, eu precisei dormir tarde. E quando eu falo em ser flexível, quando eu estou falando de ser flexível como o terceiro passo para ter o melhor horário para estudar, é entender que você pode não ter a disponibilidade de estudar naquele horário que você reputa ser o melhor para você. Mas, se você for flexível, você vai se abrir para, mesmo que seja num horário em que você acredita que não seja um horário bom, você vai conseguir fixar uma rotina de estudo. Galera, em tudo, e eu sempre falo isso, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de dizer e eu vou repetir sempre isso, até que um dia me prove ao contrário, mas eu acredito que nunca ninguém vai me provar ao contrário disso, que o estudo para concurso, em todos os seus aspectos, não envolve regra, não envolve receita, não envolve algo fixo, algo que você copia de alguém e aplica na sua vida e vai funcionar exatamente igual. Eu sei disso e eu estou te dizendo isso porque em muitos momentos eu tentei aplicar regras que funcionaram para algumas pessoas e quando eu apliquei para mim não funcionou. Em relação ao horário de estudo, não é diferente. Não é diferente. Você se conhece, você sabe qual é a sua limitação, você sabe qual é o seu desafio, você sabe qual é o momento que é melhor para você estudar. Então trabalhe isso favoravelmente a você. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou responder algumas perguntas, então as pessoas estão mandando perguntas aqui, eu fui deixando passar porque eu queria fazer esse raciocínio com vocês, eu queria que vocês entendessem esses pontos, que eu reputo pontos importantes. E então, se alguém tiver pergunta a respeito de principalmente esse tema, tá, gente? Mandem aí que a gente vai respondendo aqui. Olha aqui, professor, acabei de chegar do trabalho e terei que sair. Obrigado pela live. Beleza, então essa aqui não é pergunta. Eu vi que alguém tinha perguntado aqui. Ah, beleza. Na reta final, tem que estudar todos os dias? Olha só, galera, isso aqui é importante. Reta final. E eu ainda vou fazer um conteúdo logo a respeito disso. As pessoas têm muito, eu vejo isso muito como um desafio das pessoas em relação à véspera de prova. A véspera de prova, para muita gente, é a véspera do pavor. A gente fica ali apavorado com a véspera da prova. Eu tive isso em alguns momentos e é óbvio que aquilo ali é muito mais um trabalho de conscientização, e eu vou falar disso em um outro momento, do que efetivamente uma questão de estudo. E uma conscientização o quê? Uma conscientização emocional. Agora preste atenção numa coisa aqui, e isso é importante, que me foi perguntado aqui. Na reta final, estudo todos os dias? Olha só, eu estudava todos os dias na reta final. Semana de prova, eu estudava todos os dias, porque essa era a minha realidade. Eu sempre falo de revisão. Revisão é algo que sedimenta, revisão é algo que consolida o seu estudo. Então, na semana que antecedia a prova, normalmente o que eu fazia, o que eu gostava de fazer era efetivamente rever aqueles pontos que eu tinha mais dificuldade. Então, eu não vou afirmar para você que me perguntou assim, você tem que estudar na reta final da sua prova todos os dias. Mas, se isso fizer sentido para você, como fazia sentido para mim, manda ver. Por exemplo, e aí eu vou te dar uma dica. Uma dica não, eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu não fazia, entrou um grande amigo meu aqui, deu um legal, Cláudio. Irmão, um abraço, cara. Esse aí eu não podia deixar passar, você dá um joinha para ele. Olha só, uma coisa que eu não fazia, era estudar na porta do colégio. Só que eu vejo, o colégio que eu digo no lugar da prova, né? Do local de prova. Eu via muita gente dentro dos carros ali, ó, com vadimeco na mão, no último momento captando alguma coisa. Só que ali, para aquela pessoa faz sentido. Para mim não fazia. Para mim fazia sentido estudar até umas 7 horas da noite do sábado.
e normalmente no sábado eu lia jurisprudência. Eu passava o dia inteiro lendo jurisprudência informativo. Isso era importante para mim. Trocar a noite pelo dia a longo prazo pode prejudicar a mente. Então, eu não vou ser leviano de te dizer que eu já vi algum estudo que diz a respeito disso. Eu sei que existem estudos que dizem que quem troca o dia pela noite tem, né, algumas implicações, mas não é minha área, é uma área mais médica, mas eu posso dizer ao meu respeito até hoje em relação à minha profissão. Para mim, por que eu não gosto de plantão? Eu tiro alguns plantões porque a minha profissão exige que eu faça alguns plantões, mas eu vou te confessar que plantão não é o que eu gosto. Por quê? Plantão bagunça um pouco a minha vida, porque é exatamente isso que o Alexandre falou aqui. Para mim, bagunça, eu fico bagunçado. Então, logo quando eu tomei posse como delegado, eu passei um mês no plantão e engraçado que antes de eu tomar posse eu pensava assim, eu quando eu tomar posse eu vou pro plantão, porque eu vou ter mais liberdade e tal, enfim, ledo engano. Para mim, não funcionou. Eu fiquei um mês no plantão e foi um mês em que a minha rotina mudou demais. Então preste atenção numa coisa, se em relação ao estudo para você trocar o dia pela noite, você começa a perceber que não está funcionando porque você está mais cansado, mais desgastado, durante o dia você não rende, você vai fazer as outras coisas e você não consegue fazer bem, já está aí um indício de que aquilo não está funcionando para você. Galera, quando eu tratei aqui e quando a gente foi pontuando, colocando aqueles 3 passos de qual horário eu tenho para estudar, dentro desse horário qual eu rendo mais e ser flexível em relação ao meu período de estudo, que foram aqueles 3 passos que a gente tratou, é importante nós analisarmos também como o nosso corpo, como a nossa mente, como o teu corpo, como a tua mente está respondendo à tua rotina de estudo. Às vezes você está estudando em um período, você está insistindo em algo, como disse, né, o Alexandre aqui, você está trocando o dia pela noite e isso não está te fazendo bem. Galera, é o seguinte, perceba, assim como na atividade física, perceba, porque o teu corpo vai dar sinal. O teu corpo vai dar sinal e a tua mente também vai dar sinal se estudar de manhã está sendo eficiente. Por mais, eu vou te dizer uma coisa, e isso aqui, guarda isso aí, né? Se você quiser anotar, anota aí. Por mais que você tente, e nós muitas vezes durante a nossa preparação para estudo, para concurso, a gente tenta se enganar. Por mais que você tente se enganar em relação à sua preparação para o concurso, você não vai conseguir, tá bom? Você não consegue se enganar. Eu não conseguia me enganar. No fundo, lá no fundo, a gente sabe que algo que a gente está fazendo não está funcionando. Beleza? Então, galera, nossa live hoje é curta, a não ser que alguém tenha mais alguma coisa aí para perguntar, eu estou à disposição ainda. A ideia é essa, é passar o meu objetivo sempre vai ser esse, é demonstrar para vocês que existem princípios na preparação e você obedecendo esses princípios, você seguindo esses princípios e aplicando a sua realidade, você alcança o seu objetivo. Elvino, funciono pela manhã, por isso acordo mais cedo, exatamente. Mas quando estou cansado, ao longo da manhã, faço pequenas pausas e durmo 20 minutos para o meu cérebro recuperar. Você aprendeu isso aí comigo, não foi, Elvino? Eu fazia exatamente isso aí que o Elvino está falando, galera. Porque o que acontece? Acordar cedo, para quem acorda cedo, outro aqui acordando 4 da manhã. Eu tô achando que essa galera que está aqui, todo mundo é meu discípulo, né? Todo mundo tá seguindo a linha Paulo Fecuri de acordar de madrugada. Mas eu fazia isso. Eu não vou te enganar e te falar que quem acorda 4h30 da manhã e começa a estudar ali pelas 5, quando der por volta de 9 horas, ali, quando você já está por volta de 5 horas de estudo, 4 horas e pouco de estudo ali, obviamente não ininterruptas, porque você vai fazer pausa, você não já vai estar ali um pouco esgotado. O que eu fazia? E isso é uma dica que o Elvino colocou aqui que ele faz, e eu vou te dar essa dica, se isso funcionar para você, tá? Porque tem gente que não funciona assim. Eu parava, o Elvino falou 20, né? Eu parava 15 minutos, dava uma dormida, eu colocava no despertador, 15 minutos. Dormia, apagava e voltava a estudar. Isso funcionava para mim. Eu sei que tem gente
a minha esposa mesmo é assim. Se ela dormir 15 minutos, ela fica pior do que se ela não tivesse dormido. Então perceba isso, né? Perceba se o seu corpo funciona dessa forma. E galera, vai fazendo o teste. Vai fazendo o teste de horário. Eu costumo dizer isso. Você vai fazendo os testes e uma hora você vai chegar naquele ponto que você percebe e diz, olha, é nesse período que eu funciono. É esse o meu melhor horário. Então não existe o meu melhor horário. Não existe não é que o meu melhor horário vai ser o melhor horário para você. Não é que o que eu fiz vai funcionar efetivamente para você. Às vezes funciona. Como o Elvino colocou aqui. Deixa eu ver quem é que colocou aqui que eu perdi aqui. Foi o Altas, também colocou aqui. Que está acordando 4 horas da manhã. Isso está funcionando para eles? Tá, funcionou para mim? Funcionou. Dá a cada 50 minutos de estudo, descansa 10. Excelente, Pomodoro. Né? Você pode fazer até pausas menores e períodos menores. Eu fazia 25 minutos de estudo e 5 de pausa. Para mim funcionava assim. E a cada 4 ciclos eu fechava um período maior de descanso, que era quando eu dava aquela cochilada que eu falei para vocês. Beleza? Então, galera, é isso. Foquem, é algo que eu tenho gostado de falar, né? Foquem em aprender, não copiar. Aprenda, e uma forma de aprender é vendo como as pessoas fizeram, como as pessoas erraram. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu vou falar muitas vezes aqui com vocês dos meus erros, dos meus deslizes. Isso aqui é só o começo da minha, vamos dizer assim, da minha abertura de livro aqui para vocês. Eu vou falar muito sobre isso. E se fizer sentido para você, usa isso na sua rotina, usa isso para você evoluir, para você avançar. Eu nem tenho falado mais nesse negócio de pandemia, porque já encheu meu saco esse negócio. Eu não aguento mais essa história. Mas se você está num momento, e isso aqui, galera, eu vou falar pontualmente para quem vai fazer o concurso de escrivão. Eu sei que tem muita gente que vai fazer o concurso para escrivão aqui da PCDF e isso tem me preocupado muito. Que tem muita gente perdendo o foco, perdendo a rotina, porque está preocupado com o que não deveria se preocupar e não está estudando como deveria estudar. Então, galera, o negócio é o seguinte: se nesse momento agora você tem disponibilidade de estudo, aproveita ao máximo. Foca ao máximo na sua preparação. Sabe o que vai acontecer? E eu tenho certeza disso. A prova de escrivão, como eu disse que ia falar efetivamente agora da prova de escrivão, ela ia acontecer dia 15 de março. Do dia 15 de março até hoje, já se passaram quanto tempo aí? 1 mês e meio. Um mês, a gente está quase 2 meses, não é isso? A gente já está quase no dia 15 de maio, quase 2 meses. Sabe o que aconteceu com muita gente que estava na boca para ser aprovado na prova do dia 15? Ficou para trás. Sabe por quê? Porque perdeu o ritmo, perdeu a rotina, perdeu a pegada em relação aos estudos. Então eu vou te dizer o seguinte: se você tem a possibilidade de hoje até o dia da prova, que eu não sei que dia vai ser, mas acredito que deve ser aí pelo meio do ano, a gente já está quase lá, né? Mas foquem e estude no horário que for, no horário que fizer mais sentido, no horário em que você conseguir render mais. Paulo, eu não tenho esse horário, eu só tenho a noite e eu consigo render bem de dia. Aí sabe o que você vai fazer? O terceiro passo que eu te dei: seja flexível. Seja flexível. Desconstrua os preconceitos que você fez a respeito da sua preparação, desconstrua essa ideia, eu não consigo estudar tal horário, e se permita aprender a estudar, porque você merece ser aprovado, beleza? Um grande beijo para vocês, no coração de vocês, e essa live hoje eu disse, eu fiz de surpresa, eu não queria fazer divulgação, eu falei, eu quero ver quem está ali na hora ali, vamos conversar com o pessoal. De vez em quando eu vou fazer isso, eu vou ter um estalo de um tema aqui. Hoje me deu esse estalo desse tema de falar a respeito de período de estudo, né? Qual é o melhor horário para estudar, e a gente se vê, tá bom? Um grande beijo para vocês, galera. Até mais.